Oi gente, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai aprender a como medir a temperatura utilizando o microbit. Vamos lá? Bom, então o microbit ele tem um sensor de temperatura dentro dele. E um sensor de temperatura, obviamente, vai medir a temperatura. A gente já está acostumado a ver os termômetros, né? Muitos de vocês já tiveram contato com o termômetro. Então, a plaquinha do microbit tem um sensorzinho dentro dela que vai processar um sinal que ele vai pegar do ar e vai converter em temperatura. Então, eu trouxe aqui alguns questionamentos, né? Qual vocês acham que é a temperatura do meio ambiente? Isso vai depender. Tem dias que vai estar mais frio, tem dias que vai estar mais quente, né? O que são temperaturas máximas e mínimas? Então, quais locais a gente pode medir a temperatura? Podemos medir no corpo, no meio ambiente, de um líquido, de um sólido. Por que a gente precisa medir a temperatura? Ora, essa pergunta tem diversas respostas, né? O que a gente está mais acostumado é medir a temperatura do nosso corpo, para a gente ver se está com febre ou não. Mas a gente pode medir temperatura em processos produtivos, nas indústrias, medir a temperatura da produção de refrigerantes, da produção de cervejas, da produção de outros alimentos. Tá? Então, a temperatura também é possível ser medida nos veículos, né? E o aparelho que a gente utiliza para medir a temperatura é o termômetro. A gente tem vários termômetros, aqueles mais antigos que a gente coloca debaixo do braço. Tem também os digitais, que também a gente coloca debaixo do braço. E tem aqueles infravermelho, né? Que são os mais utilizados no comércio atualmente. Então, qual que é a temperatura atual do processador da placa microbit? Então, nessa atividade, nós vamos programar para saber qual é a temperatura do processador da placa. Então, nós vamos utilizar um botão de entrada A, que quando pressionado vai exibir na telinha de LED dele a temperatura atual. Então, nós vamos fazer isto utilizando o simulador MakeCode, tá? Então, vamos lá no makecode.microbit.org, a gente clica aqui em novo projeto, vamos dar o nome de termômetro e clica em criar. Ele vai abrir uma nova página pra gente. Então, o que a gente quer primeiramente? Quando a gente apertar o botão A do microbit, eu quero que ele mostre qual é a temperatura do microbit. Obviamente, nós estamos utilizando um simulador. Se a gente tivesse a plaquinha física em mãos, ele ia medir a temperatura do ambiente, certo? Como a gente não tem ele em mãos, a gente tem ele somente aqui no simulador, então ele vai ser a temperatura padrão. Então vamos lá. Quando pressionar, né? Então o botão input lá, input entrada, né? Vamos escolher aqui, quando pressionar o botão A, eu quero que ele mostre um número e vamos procurar a temperatura aqui no input e coloca aqui. Então vamos ver, vamos testar para ver se deu. Então pressionei o botão A, apareceu 21. Tá vendo que apareceu esse termômetrozinho aqui? Se eu subir, ó, a temperatura, é como se fosse uma simulação na vida real, né? Vamos supor que aqui fora, na vida real, tivesse 36 graus. Então, vamos clicar no botão A, ele vai mostrar 36. Ah, vamos supor que tá 14 graus. Então, quando eu clicar o botão A, 14. Lógico que a plaquinha de microbit, a original, né, a física, ela não tem esse termômetrozinho. Isso aqui só tem no simulador para a gente simular mesmo a medição da temperatura, tá? Vamos agora aprofundar a programação com um sensor de temperatura. Nós aqui no Brasil utilizamos a temperatura em Celsius.
Porém, a escala Fahrenheit é muito utilizada nos países de língua inglesa, principalmente nos Estados Unidos e Inglaterra. Então, a plaquinha, essa placa microbit, permite que a gente faça essa conversão de temperatura, certo? Então, vou pegar um exemplo aqui, né? Como é que a gente faz para converter a temperatura de Celsius para Fahrenheit? Então, aqui, ó, o Celsius é a temperatura em graus Celsius e o F é a temperatura em Fahrenheit, tá? Então, a gente usa esta formulinha aqui, ou essa. Então, vamos pegar um exemplo, né? Se a temperatura aqui for 21 graus Celsius, qual será a temperatura em Fahrenheit? Então, é só pegar o valor da temperatura em Celsius e colocar na formulinha. Vamos pegar essa aqui, ó, a Fahrenheit, né? Vai ser 1,8 vezes a temperatura em Celsius, vezes 21, mais 32. Então, primeiro a gente faz a multiplicação. 1,8 vezes 21 dá 37,8, mais 32. Então, a temperatura em Fahrenheit vai ser 69,8 graus Fahrenheit, certo? Vocês vão ver isso em física mais para o final do ano. Então, a conversão de temperatura é feita através desta formulinha. O que é esta formulinha aqui? São funções, tá? Toda vez que falar de função, é uma fórmula. Então, essa é a função para calcular a temperatura, para fazer a conversão de temperatura de Fahrenheit para Celsius ou vice-versa. Então, quando o termômetro lá nos Estados Unidos tiver 69,8, você já sabe que não é em graus Celsius, e sim em Fahrenheit. Se você quiser saber a correspondência dessas duas temperaturas, você vai utilizar essa formulinha aqui. E como é que a gente faz isso no microbit? Nós vamos utilizar uma função simples para converter essas leituras de Celsius para Fahrenheit, porque o microbit ele já vai dar a temperatura automaticamente em Celsius. Então, a gente vai usar uma função. O que é uma função? É uma fórmula. Nós vamos usar esta fórmula aqui. Então, nós vamos usar o conceito de variável, mas eu vou explicar para vocês o que significa isso. Antes de entrar no conceito de variável, eu tenho que explicar o que é um algoritmo. O que é um algoritmo? É uma sequência de passos que vai te levar à execução de uma tarefa. Então, peguei um exemplo aqui. Primeiro eu tenho que acordar às 7 horas da manhã. Depois eu tenho que levantar, tomar café, escovar os dentes, sair de casa para só então esperar o ônibus às 8h20. Então, esse aqui é uma sequência de passos para alcançar um objetivo, certo? E é assim que a gente escreve um software. E a programação é feita utilizando esses algoritmos. Agora sim a gente pode falar de variáveis. O que é uma variável? É um espaço na memória do computador destinado a um dado que é alterado durante a execução de um algoritmo. Vamos ver os diferentes tipos, né? As variáveis podem ser números inteiros, 1, 0, 1, 2, 3, números decimais, 0,3, 0,7, 1,8. Né? Podem ser números, letras, né? Ou símbolos, e podem ser comandos de verdadeiro ou falso, certo? Então, nós vamos utilizar o conceito de variável hoje para fazer essa programação. Então, a ideia aqui é montar essa programação no microbit. Então, vamos ver como é que funciona. Nós já colocamos aqui que quando o botão A for pressionado, ele vai dar temperaturas em graus Celsius. Então, vamos criar a variável. Então, eu vim aqui em variável, vou fazer uma variável que eu vou dar o nome de F, Fahrenheit, tá? Apareceu essa paleta aqui. Então, quando eu iniciar, eu vou definir a Fahrenheit para 0. Certo?
Deixa eu ajustar aqui, melhorar. E aí, no sempre, eu vou definir o F para. De novo, eu vou colocar aqui. E eu vou inserir aqui dentro a fórmula. Que fórmula? Aquela função que eu comentei com vocês. Então, vamos aqui na matemática, vamos dar uma olhada. Eu tenho a soma. Coloco aqui. Vou colocar 32 mais alguma coisa. Então, vou criar esse alguma coisa. Então, eu venho aqui em matemática, vou procurar a multiplicação. Coloco aqui 1,8 mais a vezes a temperatura. Vou colocar aqui em graus Celsius. Então, eu vou aqui no input. Quando eu pressionar o botão B, eu quero que mostre o número e dentro eu vou colocar a variável Fahrenheit, que a gente definiu aqui. Só faltou colocar as unidades, né? Então, eu venho aqui mostrar string no botão A. Vou colocar a unidade que refere-se a graus Celsius. E vou fazer a mesma coisa aqui, que é Fahrenheit. Vamos testar para ver se deu certo? Então, vamos lá. Então, quando eu apertar o botão A, ele vai mostrar a temperatura 21 graus Celsius. Quando eu apertar o botão B, ele mostra a temperatura em Fahrenheit. Se a gente observar aqui, é 1,8, ele deixou 18, né? Porque eu usei a vírgula. Vamos colocar 1,8 pra gente ver. Aí, ó, 69,8 Fahrenheit. Então, muito cuidado, pessoal, para não colocar a vírgula, deixa o ponto, tá? Então, aqui, ó, 21 graus Celsius deu exatamente o que a gente achou lá, 69,8 nos nossos cálculos, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!